Olá, boa noite. Gente, eu não vou querer perder nenhum minuto da Daniela. Eu já vou chamá-la, ela já está aqui para a gente começar esse bate-papo juntas e estar com vocês. Dani, vamos lá. Boa noite a todas, a todos, sejam bem-vindas. Estejam conosco nessa proposta que é um presente. Olá! Falei, não vou fazer a introdução, não, eu vou fazer com ela. Oh, maravilhosa! Ah, Boa que noite, meu saudade, amor. Dani. Que bom estar com você. Nossa, eu fico emocionada. É um presente para minha alma. É como se você estivesse entrando na minha casa. Oh, que E eu me delícia. sinto assim, eu me sinto, nossa, radiante, porque eu espero que um dia isso seja físico também, né? Será? Então, eu acho que a gente vai estar fazendo essas visitas. Ainda Com a temos muito. bênção de Deus, eu quero muito e sinto que estamos próximos disso depois desse longo Sim. inverno, né? Sim, exatamente. Então, se sinta em casa, seja muito bem-vinda. É uma honra recebê-la, como eu disse. E essa live de hoje, eu quero denunciar, a palavra é essa, denunciar todos que nós começamos a falar dela há muitos anos, né? Falamos um pouco melhor o ano passado, mas foi em 2017 ou 18 que nós começamos esse movimento dessa live naquele nosso primeiro encontro em São Paulo, quando você chegou na minha frente chorando e agradeceu aquela constelação da qual eu vivenciei e a gente estava falando desse tema, Sim. né? As Então ele, mesmas dores, essa sim, força que nós mulheres temos, né, de sentir junto e de se irmanar, porque essa é uma live, Larice, que eu te digo, eu chego nela de joelhos. Eu chego nela também, assim, minha mãe fala que os joelhos são as dobradiças da alma, né? Que a gente precisa sim, tocar nesse terreno com uma profunda humildade, com um profundo recolhimento, e principalmente porque nós duas temos histórias de profunda dor nos nossos sistemas com esse tema. E é por isso isso. mesmo a gente pode falar disso Isso. com bastante humildade, Hã? Hã? porque a gente sabe que isso não é fácil, mas eu não podia ter companhia melhor para entrar nisso do que com você. Ai, eu fico feliz e assim, eu tô tomada mesmo de emoção. Esse campo realmente é um campo profundo. E quando você me encaminhou o seu texto, isso foi o ano passado também, né? Que é o Electra e seu Amor Impossível. E ali eu pude entrar em contato com o que você sente, com o que você sentia e com o que você se tornava naquele momento e vem se tornando. E fazer companhia, essa travessia junto com você e você comigo, meu Deus, que presente. É nós, mulheres, mulher, né, com mulher, dar as mãos e fazer isso juntas. Então, assim, eu me sinto muito segura de fazer essa travessia com você, essa conversa honrosa, respeitosa e que toma, né, todo o nosso coração, porque quando eu e a Daniela a gente conversa sobre esse tema, a primeira mulher que cada uma de nós a gente enxerga, com certeza, são as nossas mães, né? Então a gente fica tomada, como teve pessoas que perguntaram, né? Como é que é isso, né? Conviver com a madrasta, onde é que fica a mãe, né? Então assim, eu sei que a gente tem muito a falar. Eu quero assim, Dani, eu sei que a maioria te conhece, mas eu quero que você se apresente, que você chegue na minha casa, no meu coração. Seja Ai, bem-vinda. maravilhosa. Primeira coisa que eu quero dizer é que você já é essa coisa linda, você está deslumbrante hoje, Ah, meu Deus do céu. Muitos coraçõezinhos para Larissa agora. ah. Bom, boa noite a todos. Eu sou, né, amiga, nós somos colegas de formação na Hellinger Schule. Nos formamos recentemente, né, depois de 5 anos de uma travessia maravilhosa como consteladoras familiares. E antes disso, eu tenho uma formação em jornalismo.
né? Sou também escritora e autora do livro Abraço à Sombra, que recentemente se tornou também um caminho terapêutico, e esse curso mais recente do Abraço à Sombra nas Relações. Também tenho outros 2 livros escritos, do filme Divaldo, Mensageiro da Paz, e o livro A Origem do Direito Sistêmico, com Sam Stort. Então é isso. Que Essa sou eu. linda. E Eu filha comecei. de Elce Albano. Isso, ótimo. A gente às vezes mostra esse caminho, né, para iniciar o caminho que são os nossos pais, né, assim, para realmente revelar esse caminho que é a partir dos nosros pais, né. Eu estou tendo a felicidade de começar o curso que a Daniela produziu. Hoje eu comecei, talvez eu esteja iluminada porque eu comecei o curso hoje e eu estou Ativou muito eu feliz. brilhante. Ai, estou iluminada, né? E também me sentindo muito forte, muito viva. Eu vacinei ontem, eu estou muito feliz com esse movimento, esse presente da vida, que é poder estar viva. E eu me sinto mais viva ainda, né? E esse curso que eu tô, né, que a Daniela nos presenteou, tá lá na página dela, tem todas as informações, vale muito. Eu só comecei, estou no primeiro módulo e assim, gente, vale demais. Ela entrega o coração dela. Então, parabéns, Daniela. Eu quis iniciar esse final de semana porque eu precisava sentir essa força. Assim, foi tudo muito natural. Então, foi muito bom, está sendo muito bom. É muito bom abraçar você, na sombra, na luz, em todos os tons, viu? Muito Tá grata. maravilhoso. Tem suas seguidoras aqui, clientes também, que conhecem o curso aí, ó, o curso maravilhoso. Então, por favor, faça essa travessia. Dani, vamos lá. Eu senti esse nome, essa pergunta. Qual é o lugar da madraça no coração da família? Eu podia ter colocado direto no coração da enteada, qual é o lugar da madraça na família, mas a partir da minha história, eu senti que essa pergunta revela muito de mim também, né? Ela, de alguma forma, esse movimento me move e quando me move, eu estou também trazendo muito da família. Eu gostaria de saber você. Para você, qual é o lugar da madraça no coração da família? Uhum. Bom, o lugar dela é o lugar que o meu pai escolheu dar, né? Que é dentro da vida dele, da história sexual dele, né? Da construção dele, é o lugar que o meu pai deu para ela, né? Sim. Então, sobretudo, né? Desenvolver um profundo respeito, né, pela história dos meus pais, como foi, e me retirar dentro daquela outra live que nós fizemos, que Sim. engraçado, né? Parece que já foi um começo para essa live de cá. Porque quando a Sim. gente fez aquela live saindo da cama dos pais, é aquele momento em que a gente fala: peraí, isso aqui é grande demais para mim, esse matagal, essa relação de dois, né? Com todas Sim. as lidas de casal, com todos os. A gente até usou aquela expressão, né? Que depois da Foda foda essencial. essencial que nos deu a vida, né? O que nos pertence nessa cama? A gente começa a criancinha dormindo entre eles e gostando, mas aí chega uma hora que você vai crescendo, vai crescendo. Se você leva isso para sua vida adulta, fica algo fora do compasso, né? Então a gente fez aquela live muito feliz. Eu tenho muito orgulho de Sim. ter feito aquela Também. live com você, uma alegria para mim. Eu sempre falo dela, né? E volto a ela, que Sim. é a gente se retirar desse campo que é muito maior e muito anterior à nossa própria existência, né? Então, quando a gente se retira da cama dos pais, o que acontece? A gente fica com a vida que a gente recebeu e a gente dá a eles o espaço de viver a história deles, sejam juntos, né? Ou separados, cada um com a sua vida sexual, né? Então, o lugar da madrasta é o lugar que meu pai deu a ela e que eu, com profundo respeito, preciso e quero assentir. Sim.
E você vai colocando essas palavras tão sabiamente, e eu vou vendo, né, as filhas se movendo a ter coragem, a coragem de alguma forma seguir esse pai no coração, de dar um sim para esse pai no coração. Esse lugar que o pai oferece para a mulher dele, independente se essa mulher é a nossa mãe ou não, Uhum. quando nós damos licença, né, e dizer o lugar da madrasta é o lugar que meu pai deu a ela na família, nós começamos o movimento de seguir, né? Porque é esse movimento inicial, que inclusive seu texto vai trabalhar muito bem, trabalha muito bem, que é esse primeiro encontro da filha com o pai, ainda nessa inversão de papéis, de Uhum. funções, né? Aquela coisa Uhum. assim, namoradinha do papai, E que faz né? parte, que é Faz natural, parte, não é isso. uma, é um caminho natural. Todas nós meninas nutrimos isso durante uma certa fase, né? Sim. E também no texto, a chamada que você faz, porque muitas de nós hoje podemos pensar assim, nossa, as meninas vão lá falar um pouquinho desse lugar da madraça, lugar da enteada, dessa relação, como é que fica a mãe, como é que fica o pai, mas a gente, hoje você anunciou na sua chamada o seguinte, vamos lá olhar para a nossa sexualidade? Vamos Uhum. lá, né? Vamos lá nos encorajar a nos tornarmos mulheres cheias de possibilidades, de prazer, de orgasmos, como se diz, né? De gozar literalmente da vida, porque esse também é um roteiro que convida a gente. Então, Dani, eu Sim. quero te deixar muito à vontade. Eu estou com algumas perguntas aqui, mas eu quero te deixar solta para Uhum. você nos trazer maior informação sobre essa primeira parte do texto, que eu achei fantástica, acho fantástica, e eu sei que vai mostrar muito a relação da enteada com a madraça, da madraça com a enteada, e de todo o seu entorno, tá bom? Sim, sim. Esse texto ele veio num momento assim que a minha própria vida, meu próprio testemunho passa por isso, né? Meus pais foram casados 25 anos e eu sou a filha caçula, mais nova. E aí quando eles se separaram, né, tem toda aquela, a gente vai tomando a dor da mãe, a gente tenta crescer nesse lugar, né? E aí quando chega essa madrasta, vem um impacto muito grande, especialmente nós mulheres, né? Nas meninas, nas jovens adolescentes, nas jovens mulheres, e algumas vezes quando a gente não consegue concluir essa frustração, né, que a gente fala de Electra, a gente frustrar essa parte em nós, porque essa fase na infância em que a menina se encanta pelo pai é muito natural, faz parte. E aí depois, tanto o pai quanto a mãe vão explicando, não, né, esse aqui é a relação, né, de marido, esposa, né, o papai, a mamãe, e aqui é o papai e a filha. Então, colocando cada coisa no seu lugar, né? E quando isso não fica claro, e a gente sabe que as vidas têm caminhos muito desafiadores para todos nós. Tem alguns momentos que essa mãe adoece, tem alguns momentos em que essa mãe morre, tem alguns momentos em que essa mãe toma outros caminhos e aquele lugar aberto ali do lado do pai é muito convidativo, é muito tentador, né, para as meninas irem para esse lugar. E aí, se não há essa, quando não há essa clareza no pai, da menina, e eu não estou falando de convivência sexual efetiva de forma nenhuma, né? Esse é um lugar na psique, né? Da menina, do pai, quando às vezes acontecem essas inversões. E a menina fica nutrindo, né? Esse amor, né? Pelo pai. Porque ela não conseguiu se frustrar com essa mãe ali no lugar, que a gente vê essa mãe forte, e é como ela dizer assim pra gente: minha filha, esse homem é meu. Inspire-se em mim e vá para o mundo encontrar o seu, né? Então, essa Electra, ela tem que ser frustrada pela mãe para se completar esse caminho psíquico, digamos assim, né? Quando esse caminho não se completa nessa frustração, acontece que essa menina está nutrindo um amor impossível, esse homem impossível, né? E algumas vezes isso se reflete na vida adulta, quando a gente se coloca em situações delicadas de amores impossíveis,
amores platônicos. Algumas mulheres também se colocam, né, como amantes de outros homens. Sim. Elas se colocam no lugar em que não tem um assumir-se plenamente. Mas isso também acontece com mulheres casadas, que às vezes uma mulher casada está ali, mas ela está com o pé do lado de fora da porta. Sempre tem uma desconfiança, sempre tem um gramado mais verde do outro lado, sempre tem um quê qualquer. Por quê? Porque ela ainda está tão conectada à esfera do pai que ela não consegue estar inteira ali, né? Naquela relação como adulta. Ela ainda nutre uma expectativa desse pai e projeta o pai no marido, né? Sim. Demanda do marido como um pai. E aí, com quem que está a solução? Como Hum. sempre, com a mãe, né? Ah, A mãe é ela que quanto mais a gente se rende à realidade que ela é a grande, que ela é a mulher do pai, e mesmo que esse casal se separe depois, perante a minha biologia, a minha vida em si mesma, esse é o único casal que existe e que me deu vida, né? Então, graças a esse casal, eu existo. Eu sou filha desse encontro, eu sou filha desse amor. Quando eu falo amor, é um amor humano, comum, imperfeito, de terráqueos, como eu gosto de brincar. Então, assim, brincar não é um fato, né? Então, são sim. amores que não são essa coisa idealizada e perfeita, né? Então, quanto mais eu dou à minha mãe, ao meu pai, o direito de serem humanos, comuns e imperfeitos, mais eu também, né? Me Sim. humildifico e me coloco no mundo assim, como uma humana, comum e imperfeita. Então, eu saio desse julgamento, venho aqui para baixo e vejo a minha mãe como grande, e ela é a única para esse homem, meu pai, né? Só que Sim. algumas vezes eu falo que a vida a gente leva um tempo, né, para conseguir ver a mãe dessa maneira, né? E você sabe disso melhor do que ninguém, com seu Oh, projeto maravilhoso, né, Mães e Filhas. Então eu falo que às vezes vem a madrasta para ajudar a frustrar a nossa Electra, que ela vai e fala de novo. É mesmo, não é seu não, é meu. Vai procurar o seu. Só que aí vem uma série de confusões, né? Então, eu vou sim. passar a bola para você um pouquinho, senão eu É, vou não, longe. é uma delícia, é tão bom te ouvir também. Eu só vou trazer assim do que está me vindo, de tudo isso. É, essa filha é idealizada demais, muitas vezes por esse pai que muitas vezes se apresenta perfeito, se apresenta carinhoso, se apresenta sensual, interessante. Então, esse movimento da frustração, ele é tão essencial na relação que nós temos com a nossa mãe, mas também com os nossos pais, exatamente para que a gente ganhe espaço e coragem para dizer, bom, eu estou colocando o dedo onde eu não preciso colocar, onde não é problema meu, onde não é Uhum, terreno meu, não é espaço para minha alma, né? Eu nasci deles. O que o uhum, papai faz na vida dele, de certo, de bom, de ruim, de errado, é um problema dele. E se a minha mãe é mulher dele ou não, é um problema dela olhar para isso, não eu, filha, né? E uhum, vice-versa, a mesma coisa a mãe, o que ela tem de problemas, de danos, de pesos, de cargas com ela mesma e com o nosso pai, é um problema dela. Então, quando a uhum, gente né, dá dois, três passos para trás, se afasta desse movimento tão próximo, de não ser, não insistir nesse lugar, eu sou a mulher do meu papai, eu realmente não sou a mulher do meu papai, isso significa que ele tem interesse por uma mulher que seja nossa mãe ou não? Isso é um processo, um movimento de muita cura. E a orientação que eu sempre dou é o seguinte: mulheres, querem se curar mesmo? Olhem no coração do papai e encontrem a imagem da sua mãe naquele coração, inicialmente da sua mãe, porque foi aquele movimento né, de vida a dois que fez você nascer. Então, a primeira mulher, a força da sua força, está nessa fusão, nesse encontro. Não somos nós, filhas, que estamos naquele coração primeiro a nossa mãe. Então, tira um tempo para você e olhe essa mãe no coração do seu pai, independente da relação, da história, independente se eles se maltratam,
é um movimento de cura, é um movimento de começar a falar assim, nossa, peraí, deixa eu distanciar e ver isso, e não precisar que o papai seja perfeito, que a mamãe seja perfeita, que você seja perfeita. E nenhuma mulher que vai chegar para o papai também vai ser perfeita. Eles não são, não é verdade? A gente não é? A gente não é, e que bom poder ser comum, que é um termo que Bert Hellinger colocava no trabalho dele, Uhum. sermos mulheres comuns. Que lugar de alívio que é esse, Nossa, enorme. né? O melhor. Enorme, sim. Né? Então, assim, é só uma complementação, mas continue, Dani. Segue o caminho, vamos lá. Pois é. E aí a gente também precisa entender, né, que no meio desse caminho acontecem esses emaranhamentos não só na gente, né? A nossa mãe, nosso pai tem os emaranhamentos deles e as madrastas têm também, né? Então, uma das principais questões que acontecem é quando a madrasta quer disputar o lugar de filha, né? E aí é um problema, porque existem várias desordens nesse jogo aí que a Sim, gente precisa olhar. A primeira delas, né, é essa menina em relação à própria mãe. A menina, né, que precisa ver que a mãe é a única, a melhor mulher para esse homem, e quanto mais ela sente a essa mãe, mais ela pode se tornar mulher e encontrar a própria sexualidade. Às vezes isso leva um tempo para se completar, então vem a madrasta. Então, quando essa madrasta vem como uma mulher, ela não vai ficar disputando o lugar de filha. Só que a gente sabe que ela também é humana, tem as questões dela, e às vezes chega com uma postura muito desrespeitosa, né, que não dá lugar à primeira esposa, não sim, consegue olhar para a primeira e se reconhecer como a segunda. Então, quando essa madrasta não olha para a primeira mulher e não vê que só porque essa primeira saiu e deu um espaço, que ela está podendo ocupar esse lugar junto desse homem, né? Se ela não olha para essa dor, se ela não olha para o pacote que vem com esse marido, e ela não quer encarar essa realidade. Não vou encarar. Não... Então, o que acontece? Aí vem mais fonte de conflito, né? isso. Porque é muito tentador para essa jovem mulher, para essa menina, para essa adolescente querer, né, defender a honra da mãe, querer brigar. Eu falo, são os emaranhamentos naturais da vida, não tem nada de errado com isso, né? Eu gosto muito de uma coisa que a Renata Pinotti fala, que assim, o destino de cada um, os emaranhamentos de um, a gente pode chamar também de caminho iniciático, né? Sim, Esse emaranhamento que depois que a gente consegue, né, amadurecer e ampliar o nosso olhar, a gente vê que era um lindo bordado, mas ele tem uma sim, série de caminhos tortuosos e muito dolorosos, né? Então, essa disputa da madrasta pelo lugar de filha é algo que agora, né, por meio das constelações familiares, quando a gente vai atender uma mulher com essa narrativa, primeiro dizer para ela qual é a realidade, quem é a filha? É você e ninguém mais. Essa daí é a segunda mulher dele. Ela nem é sua mãe e ela nem é filha, sim, né? Então, o importante, a gente não tem como fazer pelo outro o trabalho do outro. O que a gente precisa fazer é o nosso trabalho, de eu me reconhecer quem eu sou. Filha dessa mãe e filha desse pai. E aí a mulher vai ficando num lugar muito seguro, que inclusive a madrasta pode ter os paranauês dela, né? As sim, histórias dela, como todos nós temos, sim, e a gente, ok, beleza, é sua história, mas a gente não morde a isca. Que o problema é a isca, sabe, Larissa? é, Porque aí sim. fica a madrasta com aquela minhoquinha e a gente, na electa, doidinha dentro da gente, nhaque, né? Aproveitando. Morde a minhoquinha e vai, né, defender a mãe, vai lavar a honra e vai disputar. E aí, o que que a gente deixa de fazer? A gente deixa de viver a nossa própria vida, a Isso. nossa própria sexualidade, a nossa própria história, né? Sim, Então, são muitos e muitos movimentos, né, de aterrar, de se humidificar, de isso. baixar, baixar, baixar,
Para o quê? Para a realidade. Isso. Aquilo que é. Eu sou Daniela, filha de Elcio, filha de Albana, e essa aqui, né, é a mulher do meu pai, que se chama Neuza. E assim, fritei. E fala, esse meu caminho iniciático foi a lá mexicana. E foi assim, nossa, mas deu pano pra manga demais. E foi maravilhoso que quando Sim, você fez aquela constelação que você estava lidando com aquilo, também era uma Neuza, né? Neuza sim, Maria, mesmo sim. nome. É, E não vou esquecer nunca. eu vou sentir assim que ali houve um reconhecimento daquilo que une a todos nós. Somos todos humanos. Ali a cura Sim, era eu também. Eu também tenho emaranhamentos, eu também tenho confusões, eu também sou humana, você também tem direito a isso. Então a gente solta as armas, né? E se rende à realidade e à paz daquilo que é, né? sim, O meu lugar. exatamente. Muitas mulheres não compreendem que elas têm dificuldade com as enteadas, porque elas estão vivendo esse pano de fundo. Como assim eu quero ser a filha? Como assim eu quero tomar um lugar? Não, não, eu não quero. Não, mas você quer a atenção desse homem. Você quer o olhar dele, você quer a presença dele, você quer que ele, entre aspas, cuide da relação com você. Então é de suma importância nós mulheres termos um amadurecimento devido das nossas fases, etapas da vida, para que nós saibamos que se o homem, o nosso homem, já teve uma primeira, uma segunda, que seja, né, 4 mulheres na frente, seja a quinta com dignidade, com honra, e faça com que isso, né, o Bert Hellinger dizia, o vínculo, realmente o primeiro ele é mais forte, mas isso não impede da quinta relação ter mais amor. Ele dizia isso claramente. E poder assumir, tomar esse lugar, agradecer essas mulheres que chegaram antes, agradecer esses filhos que chegaram antes, e compreender que na relação primeira, nas primeiras relações ali existe uma precedência, chegaram antes. E Uhum. foram exatamente essa mulher ou essas mulheres que tornaram eles ser esse homem hoje mais interessante, mais maduro, mais dinâmico, e esses filhos também. Então é de suma importância que a mulher que vive esse quadro saiba que os filhos têm prioridade no coração do pai, dos pais, tanto da mãe quanto do pai, né? E que o primeiro parceiro ou a primeira parceira, enfim, tem precedência. Esse é um lugar que se você dá um sim para ele, sim, eu sou a segunda mulher, eu sou a terceira mulher dele, sim, eu tenho filhos ou não com ele, mas os primeiros filhos dele vieram antes e tem uma certa, tem prioridade, certa não tem prioridade sobre uma relação com ele. E eu tenho o meu lugar, e esse lugar, ele é bom. Esse lugar me traz força, esse lugar me ilumina. Muitas mulheres não competiriam com o lugar das filhas ou dos filhos do seu homem. E isso acalmaria demais, tanto, né, para essa mulher madura dizer, bom, eu não estou ali realmente brigando por lugar de ninguém. Se da parte da enteada, do enteado, vem muitas questões, vem muitas dúvidas, vem muitas perguntas, porque elas trazem a mãe também, sempre vai trazer. Vamos lembrar que os filhos são o pai e a mãe. Então, quando os filhos estão com o pai, eles levam um pouco da mãe. Quando eles estão com a mãe, eles levam um pouco do pai. Não Uhum. adianta. Uhum. É a sobrevivência desses seres humanos. Se você vive isso, você sabe. É muito inconsciente. Então, Dani, esse é um pano de fundo importantíssimo que muitas mulheres não compreendem por que é tão difícil conviver com a enteada, seja ela na fase da infância, na fase da juventude ou até mesmo na fase madura. A Uhum. questão é, assuma o seu lugar, esse é Uhum. um lugar bom. E esse Uhum. lugar bom, ele é melhor ainda porque você não precisa se responsabilizar como mãe. Você Uhum. não precisa, não vai se responsabilizar como mãe. Ela já tem uma mãe, ela já tem um pai, ou ele, né? E Uhum. assim acalma profundamente a alma.
Agora, em casos de conflitos em que a mulher insiste nesse movimento de, eu não dou conta, é muito conflito, é muita briga, é muita guerrinha. Tem também uma questão que a enteada que não suporta a madrasta e a madrasta que não suporta a enteada, olhem para a mãe de vocês primeiro, por favor. Como é que está essa relação? Que lugar que essa mãe ocupa no seu coração? Porque a Uhum. gente reflete nossas dificuldades, os nossos problemas com as nossas mães, especialmente nessa relação. Uhum. Especialmente nessa relação. Então, assim, Sophie Hellinger, né, principalmente, sempre muito criteriosa para dizer: se você não respeita a sua mãe, você não respeita nenhuma outra mulher. Então, se você tem problema com a enteada ou tem problema com a madrasta, que lugar que está a mãe? Vamos olhar para isso com carinho e, com certeza, estar numa relação em que você pode ser no seu lugar sempre vai ser o melhor lugar. Né, Dani? Sim. Eu estou lembrando de uma pergunta porque ela coloca o seguinte: eu não consigo ter afeto pela minha enteada. Vejo a mãe dela o tempo todo nela e eu tenho ciúmes por isso. Lembrei Uhum. disso. Isso aí é aquilo que você estava dizendo, né? A alegria de querer só o que é meu, de ocupar o meu lugar e nenhum outro mais. Então, como que a gente encontra a paz nesse descanso de querer só o que é meu? Cara, que bom que você é a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. O que importa é ser a última É. para estar ali. Você está do lado Ah, daquele ah, ah, cara, não é ah, ah. maravilhoso? Ser a atual, ser a última. Não Sim. interessa que disputa é essa, irreal, fantasiosa, ilusória pelo primeiro lugar. Dê lugar àquilo que é a realidade, né? E a verdade vos libertará. É simplesmente isso. Dar lugar, né? Não é nem dar, tá? Eu acho que até tem uma certa desordem, né? É Isso. simplesmente reconhecer e lidar Isso. e ver aquilo que é. É um fato, essa é a mulher, essa é a mãe. E às vezes acontece, às vezes essa mãe falece, algumas madrastas passam a cuidar dessa criança como se fosse, né, uma mãe, só que ela, se ela tentar apagar a mãe, a gente já sabe o que que vai dar. Vai dar problema, a criança vai precisar, porque a biologia dela, aquela mãe está presente, e aí acontecem todas os caminhos das lealdades inconscientes que começam a se manifestar por meio de conflitos diversos. Então, simplesmente, eu sei, né? Eu sou simplesmente aqui a atual, a última, que é a mulher do seu pai, e eu reconheço a história da sua mãe com ele, né? E quando eu encontro esse homem, eu encontro o pacote inteiro, com toda a narrativa, com toda a trajetória, que com certeza enriqueceu ele, como você bem colocou, se tornou um homem mais interessante, mais preparado, mais experiente, não é? Então, Sim. quando essa mulher tem a sabedoria de mulher e não a exigência da criança ferida, que fica exigindo esse companheiro como um papai, você tem que gostar mais de mim, não fale do passado, eu tenho ciúmes. A gente É, precisa ter a noção de que isso é a nossa criança ferida. E todas nós terráqueas temos, não tem vergonha nenhuma nisso. O importante é a gente cuidar dessa criança e não passar essa conta para o marido pagar, para a primeira esposa dele pagar, e muito menos para a enteada pagar, porque essa enteada não vai querer pagar nada. Ela vai querer esfregar na cara, né? Então, assim, é, é algo que a gente precisa se encarregar de cuidar dessa ferida, de cuidar dessa dor dessa criança ferida, para não ficar projetando isso nessa relação. sim. Até tem uma contribuição aqui onde eu quero chegar, que é com essa relação boa que muitas enteadas têm com a madrasta e muitas madrastas têm com as enteadas, né? E aí teve uma pergunta que chegou para mim que é assim: e que lugar que fica a mãe quando eu tenho uma boa relação, né? Olha que lindo isso, né? Que lugar que fica a mãe quando eu tenho uma boa relação com a minha madrasta? Então, assim, é tão genuíno, é tão intrínseco no coração de uma mulher, independente da fase de vida que ela está, que quando ela está tomada, preenchida da mãe dela, cheia de mãe,
ela consegue amar outras mulheres, ela consegue respeitar outras mulheres, admirar outras mulheres, exatamente porque ela está no ser mulher. Uma Uhum, mulher que toma mãe, ela está no ser mulher, né, Dani? Quero que você fale um uhum. pouquinho disso. A gente fez, né, Larice, juntas aí uma. Foi tão lindo aquele mês que a gente viveu a hashtag Amo Ser Mulher, né? É, Que é uma profunda conciliação com essa humanidade, né, da nossa mãe e ver a grandeza. Sabe o que que eu acho? Assim, eu tenho tido a impressão, né, que esses 5 anos a Sophie Henninger falou, a gente não está formada, a gente completou um ciclo, né? E a gente vai continuar sempre se formando nisso, mas a impressão que eu tenho é que parece que eu nunca vou chegar perto de perceber a grandeza da minha mãe, sabe? Sim, de tão enorme. é, E todas as vezes que eu passo por um desafio, assim, né, como mulher, como esposa e na maternidade, eu penso, gente, minha mãe passou por isso 30 vezes mais intensamente do que eu e eu tô aqui capotando, né? Então, assim, meu Deus, que mulher é essa, né? Então, quanto mais eu sim, me rendo a essa grandeza nas dificuldades mesmo, na humanidade, na fragilidade, na vulnerabilidade, né? Quanto mais eu reconheço isso, mais mulher eu me torno na minha esfera. sim. Quanto menos eu quero competir com a minha mãe ali atrás, com a madrasta, com quem for. E eu me coloco no meu lugar, na minha esfera, que a gente vê que aquela história da Angélica, né, que ela fala que tem essa linha aqui atrás e a gente tem essa Transgeracional linha. e a intergeracional, né? Não, e a linha aqui na frente, eu não Ah, saio sim, 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 do seu quadrado. da minha alçada, entendeu? Sim, É, aí, quando eu não quero ocupar um outro lugar, é aqui que eu me torno grande. sim, Eu me torno grande no meu lugar. É aqui que eu me torno mulher, né? Então, eu penso que é isso. E aí, o lugar dessa mulher, do pai, é o que ele deu. sim. Então, é poder ver. Papai, eu vejo a sua vibração pela vida, você quis continuar a vida, você quis continuar com a sua vida, com a sua Nossa, sexualidade, você não vai falar isso para o pai. Porque o essencial. que acontece? Quando a filha não quer isso, olha o peso que essa filha fica de ficar nesse emaranhamento, de estar casada psiquicamente com o pai. Primeiro, ela nunca, né, vai olhar e agradecer pelo marido, se pergunta assim, você já agradeceu sua madrasta pelo seu marido? Você já agradeceu a ela? Porque ela está ajudando você a frustrar essa Electra com seu pai, para você poder ir para o mundo, para encontrar seu macho, né? Então, Sim, assim, é algo que a gente leva, né? Leva um certo tempo para a gente chegar, né? Nessa gratidão e nesse recolhimento de simplesmente, né? Poder ir para o mundo. Por quê? Porque esse pai está indo cuidar dos assuntos dele, graças a Deus. Porque se não sim. for isso, você vai ter que levar o papai junto com você, para dentro de casa, para dentro da sua cama, com seu marido, entendeu? Só que, né? Só que não. Só que, né? Para quem vai crescer, desenvolver, só que não. Exato. Então, assim, é um alívio a É, gente ver que ele está bem ocupado. é, Fica aí ocupado que eu vou para minha sim. vida, né? É essencial o que você está falando, porque a gente vai falar de sexualidade um pouco também. A sexualidade, ela é uma força que passa de geração para geração. Então, se a gente tem um pai saudável, esse pai saudável, vou dar o meu exemplo. Minha mãe faleceu. Meu pai, ele se tornou viúvo com 60 e poucos anos, saudável, jovem, cheio de vida. Se ele parasse ali a sexualidade dele, ele pararia também outras forças, por exemplo, de trabalho, de fazer dinheiro, de viajar, de ser pai, de ser livre, de uma série de coisas. E nós, filhas, nós, né, os filhos, buscam os rastros dessa força. É como se fosse uma receita ativa que fala assim: olha, esse caminho é um caminho bom. Então, quando o pai está vivendo uma relação sexual ativa, quando a mãe está vivendo uma relação sexual ativa, vocês, nós, filhas, filhos, podemos também viver dos nossos lugares algo muito prazeroso, porque nós estamos falando de prazer também.
Não adianta estar casada, não adianta ter filhos, não adianta ter trabalho, ter dinheiro, ter isso, ter aquilo, ter saúde, mas não ter prazer. E a gente está falando dessa frustração exatamente para a gente chegar nesse tema maravilhoso que chama-se prazer. Prazer de falar assim, gente, eu estou na minha geração, eu estou vivendo a minha vida, está uma delícia. Eu não tenho que me preocupar, meu pai tem a vida dele, tem lá a mulher dele, está fazendo as coisas com ela, e eu faço com o meu homem, com o meu marido, com as minhas coisas, com o meu tempo. Então, muitas mulheres se queixam, mas não aproveitam e embalam a oportunidade. E você falou algo aqui que eu lembrei da minha terapeuta, quando uma vez eu lá chorando, porque o meu pai me esqueceu no almoço, porque ele estava com a namorada. E ela falou: aproveita isso, vai seguir, vai pra... Você não está buscando um homem, vai encontrar seu homem. E eu falei, mas eu tô doendo. Ela falou: não, não tá doendo nada, você não quer homem. Eu falei: quero. Aproveita, seu pai esqueceu de você. E eu agradeço muito essa namorada que meu pai teve, que eu falo, gente, ele se encantou tanto por ela que ele esqueceu de mim. E eu ganhei força e ganhei espaço para encontrar o meu marido. Foi maravilhoso, gente. Exato, Muito bom, exato. muito Eu, eu, saudável. a gente perceber, né, a pulsão de vida na sexualidade, porque sexo é vida, né? A Vida. criatividade é essa pulsão de vida, né? E ver os nossos pais que tenham se separado continuando a vida. E se a mãe tem 10, 15, 20 namorados, o pai também 10, 15, eles estão vivendo, né? E Sim, na boa, se recolha ao seu lugar. Quem é sim. você para ir falar da vida sexual que te deu a vida, entendeu? Então, Isso. e se isso acontecer, na pior das circunstâncias, com os dois casados, o que for, que a gente fica tentando tomar as dores da mãe traída, disso, daquilo, essa mulher, essa mãe, né, tem a competência, ela é a grande, você nasceu muito tempo depois para ficar lidando com as próprias escolhas, com a consequência de ter escolhido esse homem exatamente como ele é, né? Então, assim, a gente pode, como filhas, prestar apoio à mãe, ao pai. Agora, comprar a briga e pular para dentro dessa cama, desse ringue juntos, né? Porque que acontece? Relação de casal, ela às vezes se dá num campo de muita disputa e de muito fetiche e disputa de poder, né? Às vezes vem e são fetiches sofisticados, psíquicos, que às Sim. vezes envolvem jogos de humilhação e de xingamento e de traição. Você tem certeza que você vai pular para dentro dessa cama, sabe? É um matagal, isso aí, você pode se perder aí dentro. Então, qual que é o lugar que nós viver o alívio de perante esses dois sermos só os pequenos? E aí eu lembro sempre da gente lá na Alemanha com uma prática sistêmica que aquela Ana Wagner da Sim. Rússia Sim. fez conosco, que ela estava querendo mostrar sobre esses lugares, né? Essas linhas. Então tem os avós, depois a linha dos pais, depois a linha dos Sim. filhos. E aí ela mostrando que muitas vezes, quando a gente faz esses exercícios sistêmicos de nos colocarmos perante a nossa mãe e nosso pai, normalmente a gente se imagina com 4, 5, 6 anos de idade, né? E aí a gente olha Sim. para essa mãe e para esse pai. E o que ela sugeriu é: olhe para eles do tamanho do momento da concepção, em que você era só Isso. uma poeirinha cósmica e eles, né, aqueles dois corpos se amando, né, Gigantes. naquele momento, o que for, dentro das disputas dele, do jeito que Sim. foi, se foi boa, se não foi, você é fruto dessa foda essencial, que é a expressão que o Andrei Moreira um dia me falou, e a gente riu juntos. E um fato é esse, a gente poder se reconhecer desse tamaninho, não se mete aí não, né? Não se mete aí não. E por mais que mãe e pai tentem te cooptar, te chamar para essa cama, ah, minha filha, eu tenho que te contar o que seu pai está aprontando. Ah, minha filha, eu tenho que te contar o que sua mãe está aprontando. Aí é aquele momento em que a gente frustra mãe e pai honradamente. Mãe, pai, eu sou assim, metade você, metade você. Se você vem falar do papai para mim, se você vem falar da mamãe para mim, é como se você pegasse uma folha e rasga. Você ainda pega a folha e rasga na frente dela. É isso que a senhora quer de mim, porque não vai dar. Procura suas irmãs, suas amigas, alguém para fazer de confidente. Comigo não vai dar. Eu sinto muito. Fui, né?
Então a gente vai dando um zigue, assim, com carinho, com respeito, mas dá um zigue. Não entra em não, né? Sim. Porque é pesado demais tomar partido e a gente não vai ficar disponível para viver a própria vida, ter as nossas próprias fodas essenciais. Enfim. Com certeza. Então, gente, e aí soltar esse osso passa por que movimento? Por se Exatamente. render à grandeza da mãe e do pai. É lógico que eles dão Sim. conta e meia. Muito antes de você existir, eles já davam conta. Se você ficar botando pilha e foco e acreditando que eles precisam de você para resolver os problemas, é morder a minhoquinha. Tem um momento que a gente cresce, né, Larissa? A gente tem Sim. acesso à ciência dos relacionamentos, que é a Hellinger Ciência e tantos outros instrumentos que tem por aí, para a gente, né, e viver a Sim. própria vida, que é o quê? É dar valor a esse grande presente que a gente recebeu desses dois. Sim. É tudo que eles mais querem, tudo que os pais mais querem é ver esse filho celebrando a vida dele, curtindo e tendo prazer, como você colocou. São tantas dinâmicas ocultas que atravessam essa cama, esse matagal e todo esse lugar sofisticado, como você disse, que muitas vezes a gente pode pensar assim, poxa, o que que eu vejo nessa cama? Quantas mulheres tem lá? Quantos homens tem lá? Então, tem uma pergunta que é assim, mais ou menos assim, como aceitar a minha madrasta se ela iniciou, né, se a relação dela e do meu pai começou antes? Ela era amante do meu pai, agora ela é a namorada do meu pai. Como é que eu vou aceitar essa mulher? Tipo assim, como é que eu vou trair a minha mãe dessa maneira, né? Minha mãe sofreu, nós filhos sofremos, todos sofremos, como é que eu vou aceitar isso? E muitas vezes esse pai faz filhos com essa, né? Fez filhos com essa amante, enfim. Então, a gente até conversou recente sobre isso, né, Dani? E a gente falou dessa questão. Essas dinâmicas são tão ocultas que nós não sabemos qual é a necessidade das mães de que os homens delas, nossos pais, tenham outras mulheres também. Tem uma linguagem sexual que só o casal conhece. E muitas vezes é com o pai e com a mãe, né? A mãe ter outros homens. Então, assim, é terreno tão grande e cheio de bombardeios, muitas vezes, de minas, que não cabe aos filhos atravessar, entrar para esse terreno ou para essa cama, para esse matagal, porque não vai compreender a linguagem. A sexualidade também é uma força que segue de geração para geração, e ela tem a sua linguagem, ela tem a sua conotação, a sua força. Você escolhe a sua, da forma como você realmente se sente bem. Então não adianta também gerar aí críticas, gerar tabus, Alimentar, crenças, né? Alimentar. alimentar, exatamente. Né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, das mulheres do papai que chegaram na vida deles quando a mamãe estava lá. Isso aí é algo que a gente sabe que cada família, né, tem a sua história. Eu não, em termos de constelações familiares, o que a gente aprende, né, é que nunca existe uma regra. Existem padrões observáveis e diferentes narrativas, né? Agora, uma possibilidade aí é que naquele convívio, né, e também tem uma cultura, né, antiga, histórica dos homens, que os homens tinham muitas mulheres. Isso tudo é um caminho que está se delineando, né, e se esclarecendo conforme a gente vive historicamente, essa cultura vem se modificando, né? Então, o Sim, que eu sinto, eu não consigo, eu acho que eu não consigo nem entrar aí, sabe, Larissa, nessa ótimo. live, assim, Uhum, sim, parece que é muito para mim, eu me sinto me arrogando, né, de falar sim, disso. Agora, o que eu penso é o seguinte, essa mulher que está dentro dessa situação, a sua mãe, né, o seu pai, quem quer que seja que esteja vivendo isso em cada uma das famílias, se ela sabe, se ela está consciente ou se ela não sabe, é aquele momento em que você precisa, né, se retirar, você precisa entender que ela tem toda a capacidade de lidar com isso e que seja inconscientemente ou não, ela
se ela escolhe permanecer nessa situação, conscientemente ou inconscientemente, tem uma hora que a gente precisa entender que é o caminho iniciático dela, que é a vida dela, e que se ela quiser terminar a relação ou não, a gente precisa se retirar, né? E não é fácil, porque como nós somos fruto desse encontro, a gente quer meter o bedelho mesmo. E quanto mais jovem, quanto mais novo, mais a gente se arroga, né, nesses lugares. Só que aí também vem a madureza, né? Vem a maturidade. E a gente pensa, poxa, né? Isso é grande demais para mim. E Sim. eu prefiro de verdade entender que é aquilo que você falou, tem dinâmicas ali que eu não faço a menor ideia Não. e que estão levando a um triângulo lá em cima, né? O que está levando esse triângulo? Eu não sei. E quanto menos eu souber, Melhor. mais Sim, livre eu fico para viver minha sim, própria vida, né? sim. É aquele lugar de que ser filha é não necessariamente é ser vítima, ser mãe não necessariamente é ser vítima, ser madrasta não é ser vítima, ser pai, ser homem não é ser vítima. Então, sair do vitimismo interno, desse Uhum. coração ferido, mas acolher esse coração ferido, acolher essa história que muitas vezes foi pesada para todo o contexto familiar, Uhum. e não tem lugar melhor para esse acolhimento que no processo de amadurecimento, na fase adulta. Porque é na fase adulta que a gente vai visitar a nossa infância, a nossa juventude, com carinho, com um olhar muito mais, lembrando o Joel, né, muito mais ampliado, um poder de percepção mais equilibrado nessas relações de trocas e até Uhum. mesmo, sem perceber, dando um sim para toda a história familiar. Sim. Porque essas dinâmicas ocultas, muitas vezes ocultas, mas que estão sendo reveladas na história do papai e da mamãe e nas nossas histórias, só está mostrando de onde nós viemos e para onde nós vamos. E aí é o que você falou mais cedo. Se eu olho para minha mãe e a vejo grande, se eu olho para o meu pai e o vejo grande, quando eu faço a grande virada, eu olho para a vida e me vejo grande. Sim. Né? Então, aí sim eu tenho condição de, com essa grandeza também, de ser madura, de ser mulher, fazer do meu jeito, no meu tempo, de uma Uhum. maneira que eu sinta que está mais respeitoso, que está melhor. Enfim, né? Uhum. É isso. Está quase acabando. Meu Deus, passou É rápido. muito Agora, uma coisa rápido. que eu lembrei que é muito rica é a gente sempre saber, né? Que nós não conhecemos o marido da nossa mãe. E Isso. a nossa mãe não Ótimo. conhece o pai da gente. Ela sabe quem é o Exatamente. marido, mas o pai é o pai. Então, que cada lugar possa ser preservado no seu âmbito, na sua realidade. E é isso que você falou, na vida adulta, a gente tem a oportunidade de separar o joio do trigo, de perceber com mais clareza esses lugares. E quanto a nossa criança ferida, né, a gente mesmo cuidar. Porque não dá mais para ficar exigindo a gente aí com, né, com 43, 44 anos, exigindo que a mamãe e papai cuide da gente, ou que o marido cuide da gente, que ele pague pelos erros do nosso pai, pelos pecados do nosso pai, né? Então, assim, Sim, quem é que vai cuidar? Somos nós mesmas, que é nós justamente o tema de mesmos. todo o meu curso, é esse profundo mergulho dentro desses lugares, desses papéis, nesse contato com essa zona de recalque que todos nós temos, porque é muito fácil a gente vir aqui, né, Larissa, e falar numa live, né, e dizer, olha, a gente é fácil, tá? Você segue isso aqui. Não é assim, né? Não tem Nós receita. todos temos, né, a nossa sombra, a nossa zona de recalques, a nossa baixa estima, os nossos traumas, as dores que a gente toma porque a gente quer vingar a mamãe, o nosso caminho iniciático. E como que eu Isso. consigo olhar para esse caminho iniciático, né, não como uma criança amedrontada, mas como uma mulher disposta a dar um passinho por vez, no chão da realidade, né? No chão do que tem aqui para hoje dentro de mim. É assim, é cuidando dessa nossa menina, é entrando em contato com esses lugares com compaixão, com humildade, sem autoexigência, solta o chicote, né?
Isso. Foi assim, ninguém fez o que fez, brigou e aconteceu por mal. É porque estava todo mundo enrolado mesmo, né? Emaranhado. E Sim. aí, eu lembro sempre daquela nossa conversa num dos nossos módulos finais, a gente perguntando pro Gerhard, poxa, Gerhard, mas e aí? Todo mundo tem que ser emaranhado? Ele é assim. Assim caminha a humanidade. A gente vai caminhando e vai ampliando o olhar, né? Então, que a gente possa ver, né? Quem é madrasta ou quem tem madrasta, né? Essas pessoas como seres humanos. Teve uma pessoa aqui acima que fez um comentário que disse assim: eu agradeço muito pelas minhas 5 enteadas. A quem Eu você vi. agradece? A mãe delas e ao pai. Que graças a esses dois você tem essas 5 enteadas que você curte, né? E aquilo que eu te falei, você já agradeceu pelo seu marido para sua madrasta? Né? São essas coisas assim que a gente pergunta, o óbvio, o ululante, né? Que bom que você está aí com o papai, porque eu vou viver minha vida, Ah, né? Então a gente exatamente. tem sempre muito, muito a agradecer e leva tempo para desenvolvermos um coração grato, especialmente a imensidão da nossa mãe e do nosso pai. Sim, sim. Um bom lugar do que você acabou de dizer com tanta sabedoria é a filha olhar para o pai dela e dizer: bom, eu tenho um pai. É a filha olhar para a mãe dela, independente do contexto também, e dizer: eu tenho uma mãe. Eu estou segura da minha fonte, da minha origem. Agora, querer ser mulher do meu pai, quero não. Querer, né? Querer ser o homem da minha mãe, no caso dos filhos, quero não. Eu, né? Por quê? Porque aí a gente busca em outro lugar, com outras pessoas, e especialmente vivendo a nossa geração, vivendo Isso. o nosso lugar, o nosso momento, a nossa conversa interna da alma, na atualidade das suas necessidades, do que realmente te move para crescer, para se desenvolver, para você ser a melhor pessoa que você pode ser hoje, sem comparar Uhum. com ninguém, sem precisar de, né, de falar, nossa. Então, assim, esse é um caminho de cura. Lindo, Dani, lindo, eu tô arrepiada, tô aqui grata, tô expandida. Você tá muito mulherona, viu, Lanice? Tu tá que tá. Olha que eu tô ó, de olho. Ó, Preparada para mulherão. preparada para gravar a aula, viu? Vou gravar essa aula essa semana, porque agora eu tô power. Eu esperei essa energia. É exatamente poder olhar para tudo isso, agradecer. Agradecer. Então, nós, Daniela e Larice, nós filhas, podemos agradecer os nossos pais, as nossas mães e as mulheres dos nossos pais e o caminho das nossas mães, né, Dani? Com toda a honra, porque, como a gente falou no começo dessa live, esse tema nos move, nos atravessa e é desafiador para nós duas, para as nossas crianças feridas internas, e que nós estamos aqui só, humildemente, só para aprender, Isso. né? Para aprender, para realmente colocar no coração. E o campo está tão florido, assim, ele tá, ao mesmo tempo ele está tão forte que eu estou com as mãos geladas, eu estou assim impactada, exatamente porque algo muito grandioso está chegando para mim. Eu espero que, eu acredito que para você e para todo mundo que está aqui, que é a gratidão. O agradecer de verdade essas histórias. Nós somos feitas dessas histórias, desses caminhos iniciais. Não tem como a gente falar assim, tinha que ser diferente. Se tivesse sido diferente, você não estaria onde você está hoje. Olha que belo isso, É, é. né? E engraçado que a palavra agradecer, eu já vi algumas escritas sobre isso, dizendo que é permitir a graça descer, Ai, sim, descer também. sobre nós, né? Isso, E só isso. recebe para quem está embaixo, aqui na nossa Sim, humildade, recebendo isso. E aí que acontece? A gente fica imensa no nosso lugar, sim, ocupa o nosso trono, a gente se torna mulher aqui na nossa esfera. E aí sim, podemos ser mulher, né? Podemos ser mães, podemos sim, ser mulheres humanas que vamos erguer as mãos para enteadas, para madrastas, para gente como a gente que está aí na pista
Sim, aprendendo a ser gente, né? E isso sim, tudo nos irmana na nossa vulnerabilidade com as crianças feridas. É aí que a gente sente junto e se apoia, porque a gente se reconhecendo humana, né? É só depois de reconhecer a nossa mãe, assim, e ver a sim, imensidão dessa mulher, né? sim. Mulheres que ocupam vários lugares. Um deles pode ser de enteada, o outro pode ser de madrasta, o outro pode ser de esposa, o outro pode ser de mãe, de filha, de vários lugares. Sim. E deixar o coração muito leve e aberto para isso. Dani, quero agradecer mais uma vez essa lindeza aqui na minha casa, no meu coração, Ô, querida. florindo, florindo esse momento tão pleno e que a gente sabe que o nosso campo, quando a gente se une, é porque esse amor transborda e transborda mesmo. E eu sou muito grata pelo amor que você me emana, que chega de você para mim. Pode ter certeza que o que chega de mim para você é muito verdadeiro, de coração, com muito respeito, muita admiração por você, pela mulher que você é, em todas essas funções. Gratidão. Viu? E eu recebo e eu sinto reciprocamente esse carinho, essa admiração, essa partilha, né? Sim, Quantas vezes, né, Larissa, a gente se ergueu uma outra e muito. com um sorriso no rosto de tipo, mais uma juntas, né? Que Sim, alegria poder estar aqui nessa roda e compartilhando isso e tomara que venham muitas outras lives entre nós. E eu quero vamos. agradecer a todas as mulheres e homens que também nos acompanharam nesse bate-papo. E você vai deixar a live salva, né? Vou deixar, vou baixar ela aqui. Agora, eu até já estou despedindo, porque eu estou com medo de fechar, e eu falei, ai meu Deus, acho que não vai fechar mais não, mas eu fiquei com um pouco de medo. Recentemente eu Uhum. fiz uma live com uma colega que a dela fechou, ela não entendeu também. E aí eu falei, não, não quero perder nada, vou deixar aqui, depois né, você também baixa, a gente vai. Eu vou colocar nos meus canais também, se você me der Sim, licença. claro, com certeza, vamos fazer disso um farol, tá bom? Muito grata, querida. Grata pelo convite e um beijo enorme para você. Um beijo para você, um beijo para todos vocês. Tem muitos colegas nossos prestigiando a gente aqui e meu coração fica dimensionado, muito grato e feliz. Muito obrigada. Um beijo grande. Tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau.